Olá, meu amigo corretor, minha amiga corretora. Hoje, já iniciando, pedindo a você a sua ajuda para compartilhar o nosso canal do YouTube Corretor Esclarecido. Dar o seu like ao final deste vídeo e compartilhe com os amigos. Para nós isso é importante junto ao YouTube, porque vai hackeando o canal. Hoje eu vou começar com você, meu amigo corretor, minha amiga corretora, falando, e vou ler a você, o artigo 108 do Código Civil. É interessante, existem alguns corretores que não sabem, e vai aí então, para quem não sabe, a novidade. E no Brasil inteiro é possível, perfeitamente possível de ser aplicado por conta de valores menores dos imóveis, né? Artigo 108 do Código Civil. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade de negócios jurídicos que visem a constituição, a transferência, a modificação ou a renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente do país. Ou seja, até 30 salários mínimos, o valor do salário mínimo hoje... São Paulo, 1.500, a partir do dia 10 de maio. E o salário mínimo vigente do país? 1.302. 1.320 agora, a partir de maio, vezes 30 salários, ou seja, imóvel até R$ 39.600, não precisa fazer escritura pública, ou seja, ir ao cartório de notas e fazer uma escritura pública. Eu recomendo, porque o cartório de notas, ele vai fazer como tem que ser feito. Apesar que o Código Civil dispensa. E por que eu estou falando isso? Porque ontem encontrei uma pessoa no café aqui no shopping e disse, olha, por causa dessa dica, eu já fiz 2 escrituras, já fiz 2 contratos de compra e venda e já levei direto no registro de imóvel, porque eram valores menores que os 30 salários. Economizei no cartório de notas, economizei na escritura. Você, corretor, corretora, também pode, para o seu cliente, economizar, né? É importante entender o que é valor, tá? O que é uma escritura e o que significa esse código, esse artigo do Código Civil, o 108. Veja, ele diz para qualquer transferência, ou seja, transferência de titularidade, seja ele em compra-venda, seja ele numa separação formal de partilha, seja ele no inventário, seja ele num financiamento particular, privado, ou seja, houve transferência, é necessário fazer escritura. Mas até 30 salários mínimos está dispensado. Existe outros tipos de dispensa na lei, como diz o próprio artigo, e voltando aqui, eu acho interessante a gente alinhavar e destacar cada palavra. Dizem a Constituição, quando eu crio a matrícula, quando eu constituo o direito real. Transferência, quando eu passo de uma pessoa para outra, né? Quando eu transfiro, não seja qual importa a maneira. Modificação, né? Ou renúncia de direitos reais. O que é a renúncia de direitos reais? Né? Pouca gente também sabe disso, viu, Clóvis? Pouca gente. Eu sou proprietário de um imóvel
e este imóvel, por alguma razão, passou, por exemplo, uma razão, passou a ser ZPP, APP. Veja, ZPP, Zona de Preservação Permanente, legislação municipal, aonde restringe naquele local ou naquele loteamento. Sim, existem vários loteamentos que lá atrás foram aprovados e que esses lotes que pagam IPTU, que pagam despesas referentes a ele, não pode ser feito nada, não pode ser feito construção. Ele serve para quê? Compensação, né? Só serve para isso. E APP, Área de Preservação Permanente, pela lei federal, Código Florestal. Sim, um lote está, e foram muitos loteamentos aprovados, tá? Por quê? Porque a lei 6766, ela dizia 15 metros da margem do córrego, do rio. Vem o código e fala que rio até 10 metros de largura é 30 metros. Ora, 15 era o da lei 6766, anterior ao Código Florestal. E rios acima de 10 metros, 50 metros, que é APP, para preservar as margens do rio, do córrego, da lagoa, da represa. Sim, represa, lagoa é 100 metros. Nascente de água, né? 25 metros de raio, para proteção do manancial. A água é um bem da comunidade. A água tem que ser protegida. Mas em vários municípios, vários loteamentos aprovados dentro daquela lei, daquela época, aonde esses lotes, por exemplo, deixaram. E tudo isso estou falando por causa do quê? Da renúncia que eu comentei com vocês. Eu sou proprietário de um lote aonde não posso fazer nada por ser APP ou por ser ZPP. Eu posso fazer uma escritura de renúncia. Eu renuncio a este imóvel. Se for valendo mais de 30 salários mínimos, eu tenho que fazer a escritura. Se for menos de 30 salários mínimos, eu vou ao registro de imóveis. Eu faço uma compra e venda, custa menos de 30 salários mínimos, eu não preciso fazer a escritura. Basta o meu contrato de compra e venda ter todos os requisitos que o cartório de registro de imóveis exige pela lei. Lei de Registro Públicos, chamada por LRP. Então, corretor, eu estou te passando um artigo só, o 108 do Código Civil, aonde você pode economizar para o cliente, tá? Se o que você estiver vendendo for menos do que 30 salários mínimos. Agora, veja, em muitos municípios ainda se utiliza, muitos municípios, se utiliza erroneamente do valor venal do IPTU. Por que erroneamente? Porque recentemente, há um ano atrás, o STJ definiu que o valor para se recolher ITBI, o valor para se pagar o imposto de transmissão de bens imóveis, o imposto municipal, é o valor declarado pelas partes e não o valor venal do IPTU. Valor venal de IPTU não
pode ser usado para recolhimento do ITBI. STJ que disse, não sou eu. Então, alguns municípios criaram a tabela referência de ITBI. Também não. É o valor declarado entre as partes. E tudo começou no artigo 108 até 30 salários mínimos. O valor venal está acima de 30 salários mínimos, mas eu, com a outra parte, comprador-vendedor, declaramos que eu vendi por 30 mil, sou obrigado a fazer escritura? Não. Ah, mas está sonegando? Nem prefeitura, nem cartório de registro de imóveis, nem cartório de notas tem a função de fiscalizar. Se acharem que está havendo sonegação de imposto, devem ser denunciados pela prefeitura ou pelo cartório ao fisco, à Receita. A Receita que tem a função de vasculhar, de verificar se está havendo sonegação. Então, corretor, corretora, é um artigo falando dessa possibilidade de você economizar para o seu cliente comprador ou vendedor. Utilize. Meu muito obrigado.